Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Estivemos ao longo de algumas quartas-feiras estudando sobre os atributos de Deus. Já falamos sobre a onipotência, fidelidade, santidade, ira, onipresença, e na última quarta-feira falamos sobre o amor. Dessa vez Deus ele ministrou ao meu coração sobre o atributo da soberania. Então nós estaremos falando sobre isso. E para isso, gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Isaías 46. Isaías 46. Veja o que é que a palavra de Deus diz nos versículos 9 e 10. Isaías 46, 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Olha o que ele diz agora: eu digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então, queridos, esse texto ele é muito emblemático de que Deus está dizendo que não há outro Deus além dele, e ele diz que o conselho dele vai permanecer de pé. Ou seja, o conselho dele não depende de mais ninguém. A Bíblia diz aqui, ele dizendo para nós: farei toda a minha vontade. Ou seja, Deus ele é soberano e é independente. Ele na verdade faz toda a sua vontade. É importante nós entendermos isso. Deus ele é soberano, é o Altíssimo. Palavra Altíssimo no hebraico, Olam, Olam, o Deus Altíssimo, significa aquele que está acima de todas as coisas, significa aquele que subjuga todas as coisas. Por isso, então, o nosso Deus é um Deus soberano. Esse atributo, soberania de Deus, é um atributo incomunicável. Ou seja, não é um atributo que nós recebemos de Deus. Nós não podemos ser soberanos. Soberano, somente o Senhor, o Deus de Israel, o grande eu sou, é soberano. Ele é soberano. E a palavra de Deus ela nos mostra em vários textos, em vários versículos sobre isso. Se os irmãos olharem a palavra em Salmo 115, versículo 3, olha o que é que a palavra diz: no céu está o nosso Deus, e tudo ele faz como lhe apraz. Então é muito claro, em outras traduções diz, e tudo ele faz como lhe agrada. Então Deus é soberano, ele faz o que ele quer fazer. Nós precisamos entender a soberania de Deus. A palavra ainda vai dizer em Isaías 43, versículo 13, Isaías 43, versículo 13, os irmãos conhecem esse texto, diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu era. Quer dizer, Deus ele é antes de tudo. E ele diz ainda: e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Aleluia, glória a Deus. Agindo ele, meu irmão, quem pode impedir? Ele é soberano. Não existe ninguém que possa fazer com que ele pare as obras da sua própria mão, desde que ele tenha vontade de fazer aquilo, porque agindo ele,
ninguém pode impedir. Não existe força no universo, não existe, na verdade, nenhum poder maior do que o nosso Deus. Agindo Ele, quem impedirá? Ele é soberano. Ele faz segundo o conselho da sua própria vontade. Tem que estar dentro dos propósitos dele. Veja, por favor, na sua Bíblia, em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 1, versículo 11. Olha o que a Bíblia vai nos dizer. Efésios 1:11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Olha aí, conforme o conselho da sua vontade, ou seja, Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então nós, queridos, precisamos entender que a soberania de Deus, ela é algo maravilhoso para nós, é algo, na verdade, para o cristão, que nos enche de tranquilidade, que causa uma paz no nosso coração. Por quê, pastor? Porque se Ele é soberano, meu irmão, todas as coisas estão subjugadas sobre a vontade dEle, e nós podemos descansar nisso. O grande teólogo Charles Spurgeon, ele vai dizer que não há atributo mais consolador para os filhos de Deus do que a soberania divina. Então, queridos, nós podemos sim nos confortar em saber que Deus é soberano e que nada escapa ao controle das suas mãos. Eu queria, com os amados, dentre tantas histórias de soberania na palavra de Deus, esses dias eu fui ministrado pelo Senhor para compreender uma história bíblica que mostra muito a soberania de Deus. E essa história está relacionada à vida do apóstolo Paulo. Eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Atos 23, versículo de número 11. Aqui nós vamos ver um ato de soberania de Deus ao conduzir a vida do apóstolo Paulo. Observem, queridos, no versículo de número 11, Atos 23, versículo 11, o que é que a palavra de Deus nos diz? Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois do modo porque desse testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Deus tinha um propósito, meu irmão, com Paulo em Roma. E aqui é importante nós estarmos atentos a isso, é que a soberania de Deus está atrelada ao cumprimento dos seus propósitos. Quando Deus ele quer cumprir um propósito, Ele usa a sua soberania. E Ele tinha um propósito para a vida de Paulo. Paulo precisava ir para Roma. E é interessante que nós começamos a observar a vida de Paulo quando Paulo volta para Jerusalém, no capítulo 21, e nós vamos seguir desse capítulo 21 até o final do livro de Atos. No capítulo 21, no versículo de número 30, os irmãos vão observar o seguinte: agitou-se toda a cidade, e havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. Olha o que está em sua Bíblia no versículo 31, procurando eles matá-lo. Então aqui começa, na verdade, o entendimento daquilo que Deus começou a ministrar no meu coração. Em 23:11, o Senhor aparece a ele e diz: eu quero que você vá para Roma, dá o mesmo testemunho que você deu aqui. E os homens ali já tinham tentado matar a Paulo. Por soberania de Deus, Deus guardou Paulo das conspirações. Por soberania, Deus guardou Paulo, meu irmão, de ser pego por aqueles homens e morrer.
se nós observarmos ainda mais na palavra de Deus, em Atos 23, logo após Jesus aparecer e dizer assim: coragem, Paulo. Olha o que acontece no versículo de número 12, ainda depois de Jesus aparecer, os homens novamente querendo fazer uma conspiração. Veja na sua Bíblia, Gênesis 23, 12, ou melhor, Atos 23, 12, diz assim: quando amanheceu, os judeus se reuniram e sob anátema juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. E olha o versículo 3 agora: eram mais de 40 os que entraram nessa conspirata. Então eles se armaram para matar Paulo. E aí o interessante, mais de 40 homens: não vamos comer, não vamos beber enquanto não matar esse homem. Mas veja, no versículo 16 da sua Bíblia, em Atos 23, mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Então veja, queridos, olha só a soberania de Deus para guardar a vida de Paulo. E então, com aquela descoberta, Paulo conversou com o governador, houve a informação, na verdade, para o governador, e o governador daquela região livrou a Paulo. E Paulo então foi enviado para Félix, ou seja, Deus guardou pela sua soberania a vida de Paulo. E então Paulo é enviado a Félix. Félix então coloca Paulo na prisão. Vem um grupo de judeus, está registrado, os irmãos aí, como dever de casa, depois da mensagem, podem ler o texto em suas casas, Atos 24, de 1 até 9. Os judeus conspiraram, mais uma vez eles foram lá e tentaram convencer a Félix de que Paulo tinha feito algo errado, mas na verdade o governador manteve Paulo preso, não entregou Paulo aos judeus. Paulo passou 2 anos preso, meus irmãos. Pela soberania de Deus, Deus estava guardando Paulo. Por quê, pastor? Porque havia um propósito de Deus que Paulo fosse para Roma. Então, quando Deus tem um propósito, meu amado, Deus, Ele não arreda aquilo que Ele determinou, vai se cumprir. Na vida de Paulo não era diferente. Então, aquele homem, ele ficou 2 anos preso, a ponto de o governador Félix ser trocado pelo governador Festo. E quando Festo chega, Festo também procura saber sobre toda a situação e passa também o caso para o rei Agripa. E então Paulo consegue conversar com o rei Agripa. Isso está em Atos capítulo 26. E no finalzinho, no versículo 32, diz a palavra de Deus assim: que Agripa se dirigiu a Festo e disse: esse homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Paulo tinha, em um determinado momento, apelado para César. O que eu queria que os irmãos entendessem, meus amados, nessa noite, é que todas as coisas ali, elas estavam se encaixando, mesmo que muitas pessoas não entendessem, nem o próprio Paulo. Por quê? Porque quando Paulo apela para César, ele estava apelando como cidadão romano que era, e ali já era uma providência de Deus para que Paulo não fosse solto. Pelo contrário, Paulo deveria continuar preso. Por quê? Porque isso estaria preservando a sua vida, e o propósito que Deus tinha para realizar na vida dele iria se cumprir. Muitas vezes estamos passando por situações difíceis, estamos passando por lutas. Imagine Paulo, 2 anos preso, sem na verdade ter oportunidade de sair, sem ter feito nada de errado. Mas entenda, queridos, Deus, ele manteve Paulo preso, porque Deus tinha um propósito na vida de Paulo. Pela sua soberania,
Deus guardou Paulo, como eu creio que nesse tempo de dificuldade que estamos enfrentando, pela soberania do Senhor, Ele vai guardar a minha vida, Ele vai guardar a tua vida, e nós estaremos guardados sempre no Senhor. É interessante, queridos, que após então haver a decisão de que Paulo seria mandado para Roma, finalmente Paulo ele vai através de um navio que tinha outros prisioneiros, e que havia ali naquele navio o centurião, que era o guardião de 100 soldados, e ele estava ali com aqueles prisioneiros, cuidando para levar aqueles prisioneiros a Roma, né? E é interessante que quando nós vemos isso, nós acompanhamos pela própria palavra que nesse momento surge um naufrágio. Aí alguém poderia dizer assim: rapaz, que luta! Paulo perseguido pelos judeus para ser morto, várias conspirações, os governadores, eles ficavam assim sem saber direito o que ia fazer com Paulo, e aí manda Paulo para Roma. Quando Paulo pega o navio, veja aí na sua Bíblia, no capítulo 28, quando Paulo ele pega o navio, melhor dizendo, no capítulo 27, olha o que vai acontecer, meu irmão. O que acontece é que Paulo pega uma tempestade. Veja, por favor, aí na sua Bíblia, no versículo 14 do capítulo 27, diz assim a palavra: entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euro-Aquilão. E aí o versículo 15 diz: e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir o vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. E a Bíblia vai narrando esse episódio, que eles jogaram comida fora, e que eles estavam na verdade jogando uma parte da armação do navio fora, e o vento e a tempestade de um lado para outro. É tão interessante essa passagem, que a Bíblia chega a dizer aqui, por favor, no versículo 19: e ao terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. Versículo 20: e não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Preste atenção nisso, queridos. O apóstolo Paulo aqui, ele estava passando por um sofrimento terrível, a ponto dele aqui estar, na verdade, achando que tudo tinha se perdido. Quem está narrando essa história é Lucas, e Lucas está descrevendo ali o sentimento não só dele, mas de todos que estavam ali, de que haveria acabado as esperanças de salvamento, e Paulo também estava nesse processo. Ou seja, Paulo estava sofrendo ali, meu irmão, uma grande tempestade, uma grande aflição. O que é que eu aprendo aqui, querido? Por soberania, Deus permite o sofrimento, meu irmão, por soberania, para nós entendermos que Ele é Deus, para nós entendermos que Ele é o Deus do universo. A humanidade agora está tendo a oportunidade de entender que quem manda neste mundo, na esfera do universo, é Deus. O mundo parou, os governantes estão perdidos, não sabem o que fazem, as pessoas não sabem para onde vão. Países que são grandes potências mundiais, eles estão, na verdade, clamando, pedindo a Deus uma solução, porque Deus, Ele é soberano, e quando Ele permite muitas vezes o sofrimento, é para mostrar a sua soberania. Deus por soberania, Ele trouxe, Ele permitiu o sofrimento na vida de Paulo, naquele episódio do naufrágio. Mas não somente isso, nós vemos na verdade que Deus por soberania, Ele visita Paulo, ou seja, Ele se revela a Paulo. Então, meu irmão, no tempo do sofrimento, por soberania, busque a revelação do Senhor. No tempo do sofrimento, por soberania, dobre seus joelhos,
clame ao Deus dos céus, peça a Ele para Ele se revelar a você, porque Ele vai ter o maior prazer, meu irmão, de se revelar a mim e a você, porque Ele ama aqueles que buscam a Ele. E a Bíblia diz, no versículo 21 em diante, acompanhe por favor, que havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda, mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Olha o que ele diz aí no versículo 23: porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Olha a revelação chegando. No meio da tormenta, por soberania, Deus se revela. No meio da nossa dor, no meio da preocupação, no meio do que estamos vivendo, as inseguranças, as incertezas, o Covid-19 alastrando-se sobre o mundo, mas no meio dessa crise, Deus se revela através da sua soberania. Aleluia! Veja o que está escrito aqui. Paulo recebeu a visita de um anjo, e o que é que o anjo disse a ele? Versículo de número 24. O anjo, ele se revela a Paulo, ele fala a Paulo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. Olha aí, interessante que quando Deus se revela para afirmar, para confirmar os propósitos que Ele tem na nossa vida. Deus se levantou, meu querido, Deus se revelou a Paulo para dizer: Paulo, você lembra que no capítulo 23, lá em Atos, eu disse a você que você tinha que comparecer a Roma para contar aquele mesmo testemunho? Paulo, eu vou te levar para lá, eu quero confirmar você, os meus propósitos, porque eu sou soberano. Mesmo que os judeus tentassem destruir, mesmo que as pessoas armassem conspirações, pode ser que você esteja sendo alvo de alguma conspiração, meu irmão, acredite, Deus é soberano sobre as conspirações. Veio o naufrágio, veio a possibilidade ali de todos estarem mortos, não tinha esperança de salvamento. A Bíblia diz que Deus se revelou pela sua soberania e confirmou a Paulo: olha, Paulo, o meu propósito vai acontecer, porque eu sou um Deus soberano. Mas continue olhando, queridos, que ele diz a Paulo: é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Oh, meu irmão, ele diz: é preciso, Paulo, que você esteja diante de César. Deus é soberano, meu irmão, e tudo aquilo que Ele projetou na sua vida vai acontecer. Nada do que Ele projetou, meu irmão, vai deixar de acontecer na tua vida, porque Ele é soberano. Aleluia! Porque não tem nada que possa parar o agir dEle. Então, queridos, a palavra nos mostra aqui que por soberania Deus se revela a Paulo. Mas por soberania eu aprendo uma outra coisa aqui. Por soberania Deus, Ele encoraja Paulo, Deus anima Paulo. É interessante que lá no capítulo 23, versículo 11, quando nós lemos, nós vimos que o Senhor aparece do lado de Paulo, e ali os teólogos são unânimes em imaginar que a figura do próprio Cristo aparecendo ao lado dele, a forma de Deus em figura humana ao lado dele, dizendo para ele: coragem. No momento que ele estava preocupado, que ele estava preso, aí Jesus aparece e diz: coragem. Observe que agora aqui nesse texto, da mesma forma, o Senhor, ele aparece, o anjo aparece a ele num sonho à noite e diz: Paulo, não temas. Você sabe por que o anjo disse a ele: não temas? Certamente é porque ele estava com medo. Perceba que o medo faz parte do ser humano. Paulo, um homem que tinha ido até o terceiro céu,
um homem que tinha uma intimidade profunda com Deus, escreveu praticamente todo o Novo Testamento através da iluminação do Espírito Santo em sua vida. Um homem que foi usado tremendamente por Deus para difundir o Evangelho de Cristo em toda a Ásia, em parte da Europa. Este homem aqui, meu irmão, ele estava com medo. Por que ele estava com medo? Porque aparece o anjo para dizer a ele: Paulo, não temas. Aparece então, meu irmão, nós entendemos a soberania de Deus animando Paulo. Por soberania, Deus conhece a nossa estrutura. Deus conhecia a estrutura de Paulo e Deus animou a Paulo. Veja como são coisas maravilhosas. Por soberania, Deus guarda a Paulo. Por soberania, Deus permite o sofrimento. Por soberania, Deus se revela. Por soberania, Deus anima aos seus servos. Mas não somente isso, queridos. Quando nós vemos então o desenrolar dos acontecimentos, nós vamos perceber que acontece então um naufrágio. A partir do versículo 27, se os irmãos lerem aí, os irmãos vão ver que acontece o naufrágio. Mas no versículo de número 34, o apóstolo Paulo, pela sua vivência, pelo aquilo que ele tinha aprendido com o Senhor, ele toma autoridade para falar com aqueles homens. Veja por favor na sua Bíblia, no versículo de número 34, observem aí, queridos, em Atos 27, 34, diz assim: eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Olha agora o versículo 37 que diz aí: estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Oh, meu irmão, entenda isso. Pela soberania de Deus, Paulo recebeu autoridade para poder dizer àquelas pessoas que estavam sem esperanças que ninguém ia se perder. 276 pessoas ao todo, mas Paulo estava revestido com a autoridade dada por Deus. Igreja do Senhor, Deus, Ele é soberano e Ele nos dá autoridade nesse tempo para dizer a essas pessoas que há uma esperança, e que a esperança está na pessoa bendita de Jesus de Nazaré. A esperança está em nós estarmos com Ele através da sua palavra. A esperança está em estarmos firmados, fincados na sua palavra, crendo no que Ele diz para nós. Mas por soberania, meus amados, Deus, Ele usa o centurião. Porque quando nós vemos aí que eles estavam chegando perto da ilha, eles então pensaram que poderiam jogar alguns prisioneiros no mar. Mas veja a sua Bíblia aí, por favor, no versículo 42 de Atos 27, diz assim: o parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles, nadando, fugisse. Mas vejam o que é que a Bíblia diz no versículo 43: mas o centurião, querendo salvar a Paulo, olha aí, querendo salvar a Paulo. Interessantíssimo, que se nós voltarmos um pouco, volte um pouco por favor, no capítulo 27, no versículo de número 10, olha o que a Bíblia diz, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa. Isso é Paulo falando, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Então, o centurião, no início de todo o processo, ele dava muito mais crédito ao piloto do que aquilo que Paulo estava dizendo. Mas veja agora, pela soberania, Deus usou esse centurião para dizer assim: não vamos matar os prisioneiros não. Ele, versículo 43, por favor: mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Os irmãos estão pensando que terminou? Por soberania, Deus livrou Paulo da morte, não só de conspirações de morte,
mas literalmente Deus livrou Paulo da morte. Pastor, me mostre isso aí na Bíblia. Veja aí em Atos 28, versículo 3. Atos 28, 3. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Ou seja, ele foi mordido por uma cobra. A Bíblia está dizendo aqui no versículo 5 que, porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal algum. Olha aí que maravilha, meus irmãos. Ele sacudiu o réptil no fogo, caiu a cobra lá, ele não sofreu dano nenhum. Por soberania, Deus livrou Paulo da morte, porque Deus tinha um propósito. Meu irmão, Deus vai nos livrar da morte pelo propósito que Ele tem para nós. Pela sua soberania, nós devemos crer que nós estaremos aqui nessa terra até o dia que o Senhor determinar, porque Ele é soberano. Olha o que acontece aí no versículo 6, diz que os homens esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Então, queridos, o apóstolo Paulo, ele de uma forma maravilhosa foi salvo da morte pela soberania de Deus. E para fechar, para finalizar, capítulo de número 28 ainda, por soberania, Deus leva o seu propósito até o fim. Por soberania, Deus cumpre aquilo que ele tinha dito a Paulo. Lá no capítulo 23, versículo 11, antes de muitas conspirações, antes de muito tempo, ele passou 2 anos na prisão, antes de viver tudo isso no naufrágio, antes de viver aí a questão da víbora que mordeu Paulo, antes de toda essa articulação, Deus já tinha dito: é importante que você vá para Roma e o meu propósito vai se cumprir. Olha agora o que acontece, queridos. Atos 28, por soberania, Deus leva o propósito para se cumprir até o final. A Bíblia diz no versículo 16, por favor: uma vez em Roma, foi assim que Paulo chegou, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Então Paulo foi para uma prisão domiciliar em Roma. Deus queria, era propósito de Deus. Por quê, pastor? Veja no versículo seguinte: 3 dias depois que ele chegou, ele convocou os principais dos judeus, versículo 17, e quando se reuniram, lhes disse: varões, irmãos, nada havendo feito contra o povo, ou contra os costumes paternos, contudo vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Sabe o que Paulo começou a fazer, meu irmão? Juntou os judeus, começou a pregar para os judeus, começou a evangelizar para eles. Interessante isso, que quando chega no versículo 23, diz que havendo-lhes ele marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Oh, meu irmão, Paulo estava ali cumprindo o propósito de Deus. Por soberania, Deus levou Paulo até Roma, mesmo com todas essas situações, porque o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida, ele vai se cumprir. Não existe pandemia, não existe nenhum vírus, Covid, ou seja lá qual for que surgir, não existe nenhuma articulação, nenhuma conspiração, não existe nada neste mundo mais poderoso do que Deus que nós servimos. E se Ele decretou algo na minha vida e na sua vida, meu irmão, fique em paz, fique tranquilo, porque Ele vai cumprir. Olha o que acontece aqui, na sua própria residência, um número muito grande de judeus na sua própria residência. A Bíblia diz, por favor, que então desde a manhã até a tarde, de manhã até de tarde, Paulo lhe fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. E a Bíblia diz no versículo 24 que houve alguns que ficaram persuadidos
pelo que ele dizia. Outros, porém, continuavam incrédulos. Mas o propósito de Deus, de Paulo ir para Roma e pregar o evangelho em Roma, se cumpriu. E para finalizar, veja o finalzinho do versículo, do capítulo 28, versículo 30 em diante, diz assim: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Meu amado irmão, Deus é soberano, Deus é soberano, Deus é soberano. Ele determina os dias, as épocas, as horas. Ele determina, meu querido, o que nós iremos viver nesse mundo e os propósitos que nós temos ainda para enfrentar. Mas eu posso lhe garantir, meu irmão, tudo aquilo que Ele projetou para você, meu amado, tudo aquilo que Ele idealizou para a sua família, tudo aquilo que Ele determinou para que você seja um canal de bênçãos desse mundo, sendo usado pelo Senhor, tudo aquilo que Deus planejou, que Deus projetou para a vida de cada um de nós, vai se cumprir, porque Ele é um Deus soberano. Aleluia. Curve sua cabeça. Pai querido e amado, louvado seja o teu nome, Senhor, porque nós cremos num Deus soberano, um Deus grande, meu Pai, um Deus que está acima de qualquer tipo de enfermidade, qualquer dificuldade. Temos um Deus soberano que está acima de qualquer homem mais poderoso da terra. Cremos num Deus soberano que está acima de qualquer principado, de qualquer potestade. Não importa qual é o inimigo das nossas almas, o Senhor é soberano e vencerá, como sempre fez. Nós cremos, Senhor, que nós nesse momento estamos passando por um momento de dificuldade, passando por um momento, Senhor, de preocupação, irmãos preocupados com o emprego, irmãos preocupados, ó Deus, com a sua vida financeira, preocupados com a sua saúde emocional, sua saúde física, ó Jesus amado. Mas eu creio na tua palavra, que assim como o Senhor usou a tua soberania para guardar Paulo, usou a tua soberania para permitir que Paulo sofresse, usou, Senhor, sim, a tua soberania, meu Pai, ali na vida de Paulo, para que Paulo pudesse, ó Deus, ser animado pelo Senhor. Usou a tua soberania no meio da crise para se revelar a Paulo. Usou a tua soberania, Senhor, ó Deus, para dar autoridade a Paulo de falar em teu nome. Usou, Senhor, ali na tua palavra, a tua soberania, Senhor, ó Deus, para que o propósito do Senhor se cumprisse. Usou, meu Pai, a tua soberania para que Paulo não morresse. Eu creio, Jesus amado, que o Senhor, o Deus de toda história, Pai, vai nos abençoar nesse tempo, Senhor. O Deus de toda história vai continuar sendo soberano na vida da primeira igreja batista em Itapuã. Ó Senhor, fortalece a nossa vida, Pai, fortalece, meu Pai, o nosso espírito na tua presença, Pai, porque certamente, Senhor, se nós confiarmos em Ti, o nosso consolo virá mediante a tua soberania. Nós oramos a Ti, meu Pai, agradecidos, pedindo a tua paz sobre nossas famílias, sobre a nossa casa, sobre as nossas vidas. Essa é a nossa oração e nós a fazemos no nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo sejam conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe, te dê uma semana de paz e não se esqueça, Deus continua sendo soberano.